Olá, estamos iniciando o nosso ICQuest de hoje. Hoje eu trouxe para conversar conosco o Ronaldo. O Ronaldo é um advogado tributário, especialista em recuperação tributária, previdenciária, análises aí de segmento, de tipos de operação, né? E hoje nós vamos abordar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, visto a nossa época, né? Estamos vivendo aí uma época de reforma tributária. E dentro da reforma tributária, Ronaldo, uma das coisas que a gente fica bastante em dúvida, o segmento que a gente está abordando hoje especificamente, que é o mercado de facilities e segurança, né? Mas cabe também para os demais, é a questão do enquadramento tributário que eu devo estar. Bom, de forma geral, em muitos momentos, nós vemos as empresas dizerem assim, eu vou para o Simples, que é mais barato, eu pago a DAS, eu tenho lá minha questão de folha que fica melhor. E aí o cara começa a crescer faturamento, abre um segundo CNPJ, e depois um terceiro, depois um quarto. E aí a gente entende, né, que olhando de fora da caixinha, dependeria de um estudo melhor para me enquadrar melhor, de forma que eu gastasse menos e eu tivesse mais lucro, né? O que você pode nos contar um pouquinho sobre esse cenário? Tá bom. Primeiramente, agradecer o convite aí da IC. Feliz em estar aqui e poder esclarecer aí alguns pontos sobre as questões tributárias para o segmento. É um segmento super importante para o desenvolvimento econômico, porém, né, acaba que a questão da carga tributária ela é bem impactante. Então, importante a gente fazer esse tipo de encontro, né, onde a gente pode esclarecer algumas questões, principalmente para os empresários aí que estiverem nos assistindo e que em seus negócios, né, sempre estão buscando ali ter uma melhor lucratividade, o fluxo de caixa, que são os desafios do empresário empreendedor brasileiro, controlar o custo, a carga tributária especialmente, e ele poder ter tranquilidade, né, e segurança, falando do aspecto tributário, para ele focar na atividade fim. Então, dentro disso, além da reforma tributária, que vai trazer muitas mudanças, né, para todas as empresas, para todos os empresários aí do Brasil, a gente também tem o momento atual, que não podemos deixar de lado. Então, o país vive aí um momento econômico, né, bem desafiador, né, da redução de demanda no consumo, no varejo, e alguns segmentos acabam sendo afetados. Então, se não houver ali um controle de custo, né, controlar ali também o aspecto tributário, tiver uma boa visão gerencial, às vezes essa empresa vai perder competitividade e ela pode sofrer um impacto de mercado. Por outro lado, se ela souber explorar bem, né, tudo isso, tiver uma boa gestão, né, focar ali na eficiência tributária, ela vai se tornar mais competitiva, né, e ela vai ter êxito ali no seu processo de crescimento. Então, olhando para o segmento, a gente sempre deve pensar o seguinte: primeiro, né, falando do aspecto tributário, a tributação no Brasil ele é um assunto bem delicado, porque são muitas leis, né, são muitas obrigações acessórias, ou seja, são muitas declarações, muitas coisas que a empresa tem que preencher, né, que é uma burocracia. Então, geralmente, o empresário não gosta muito de lidar com isso. Ele acaba entregando isso muito na mão do contador, né, do contabilista, e acha que vai estar tudo resolvido. E não é bem assim, né? Então, primeiramente, eu acredito que os empresários eles tenham que ter um olhar ali para a carga tributária, né, muito numa visão estratégica e minimamente tentar entender, né? Então, o primeiro ponto que eu trago, se a gente pudesse trazer assim, numa visão de uma fórmula de sucesso, é entender qual é a atividade que ele tem operacional, ou quais atividades que ele tem operacional. Porque daí ele vai entender, dentro de todo esse complexo de normas, emaranhado de normas, né, qual é o melhor enquadramento que ele vai ter para a atividade dele. Então, sejam para as empresas de menor tamanho, né, que tem o Simples Nacional, que é um sistema simplificado de arrecadação, ele pode ter o olhar para o Simples Nacional, mas nem sempre, né, mesmo ele tendo um faturamento ali não tão alto ainda, né, perto a empresa de maior porte, um faturamento ali acima de 200 mil, não necessariamente quer dizer que seja o melhor regime para ele. Então a gente começa olhando por aí. Então, o segmento, né, de segurança, vigilância, monitoramento, facility,
limpeza, conservação e atividades afins, né, que muitas vezes tem a prestação de serviço ali pura, mas muitas vezes também ele tem que alocar produtos ali para oferecer aquele serviço. Muitas vezes tem uma revenda no meio disso. Muitas vezes tem a atividade de locação de algum bem também. Então ele tem que entender bem o que ele faz na operação e entender bastante de como isso está custando para ele. Então, quando ele consegue ter essa visão do negócio, né, ele vai conseguir ter uma percepção melhor sobre o aspecto tributário. Então, a empresa do Simples Nacional, normalmente é quando a empresa está nascendo. Então, ela cresceu um pouquinho, né, ela chegou no seu faturamento ali de 200, 200 e pouco. No segmento de serviço, ele já tem que olhar com um pouco mais de cautela se esse regime vai trazer o maior benefício, a maior eficiência tributária para ele. E aí, né, por um outro lado, quando a empresa começa a crescer, a gente começa a falar de outros regimes de tributação, que é o lucro presumido e o lucro real. Então, quando a gente começa a falar do lucro presumido e lucro real, né, esse empresário, né, que nos assiste, o que ele tem que começar a entender? De fato, qual é a lucratividade da minha empresa? A minha empresa ela é lucrativa? Né? Qual é o percentual de lucro que a minha empresa tem na atividade operacional dela? Então, esse fator vai ajudar ela a trazer uma definição maior sobre o regime de tributação. Então, o lucro presumido, falando numa linguagem simples para o empresário que está ouvindo, né, a legislação, a lei, ela estabelece que o imposto de renda ele vai ser pago sob uma presunção que ele tem lucro. E essa presunção ela tem valores, né, valores percentuais, mas que nem sempre na realidade gerencial da empresa esse lucro ele existe, né, ou ele é menor do que essa presunção da lei. Então é importante ele ter uma visão da gestão, controle de custos, né, a visão bem estratégica do custo, para numa primeira análise, né, uma análise até um pouco mais simples, é entender qual regime vai ser melhor para mim do ponto de vista do imposto de renda. O lucro presumido ou o lucro real. E avançando na visão, né, estratégica da empresa, ele também tem que levar em consideração o PIS e a COFINS. Né? E quando ele olha para o PIS e a COFINS, do ponto de vista do lucro presumido e do lucro real, o segmento de uma forma geral, ele, no lucro presumido, ele vai pagar uma alíquota de 3,65 sobre o que ele tiver de faturamento. E o lucro real vai depender da atividade fim. Então, por exemplo, algumas atividades no segmento, no lucro real, o PIS e COFINS vai ter uma alíquota de 9,25, falando de forma a juntar os dois tributos, ok? Sim. Só que ele vai tomar uma série de créditos em todo o processo de aquisição dele, né? E aí a legislação vai estabelecer o que ele pode tomar de crédito. Então, quando a empresa é de serviço, normalmente esses créditos que a empresa toma, né, diferente de uma indústria que tem matéria-prima, tem insumo, ou de uma empresa que compra para vender, que ela toma crédito sobre esses produtos, os serviços não te geram tantos créditos assim. Então ele tem que ter um controle de custo muito eficaz, né? Então, por exemplo, qual é a mão de obra que ele pode tomar, né, tomar um crédito no lucro real? Não é toda a mão de obra, não é a da folha de pagamento, então pode ser os autônomos. Aí ele tem que ter um controle de custo para entender o seguinte: esse autônomo, ele tem um CNPJ? Então pegamos já algumas empresas que não tinham controle, né? Ele tinha o cara que era o MEI, mas não era preocupado do MEI emitir nota para ele. E aí no lucro real, para ele tomar esse crédito, precisa haver a escrituração dessa nota. Então, no lucro real, algumas atividades dentro do segmento, né, vão ser tributadas o PIS e COFINS pelo aspecto da não cumulatividade, que toma o crédito, e outras a lei, mesmo no lucro real, fala o seguinte: você tem que ser cumulativo, que aí ela aplica o 3,65 sobre o faturamento. Então, quando tem esse universo e a empresa ela tem atividades ali híbridas, ela tem mais de uma atividade, também é importante ela entender essa estrutura de custo. Para quê? Para ela separar, né? Essa atividade, vale a pena ela estar toda dentro do mesmo CNPJ? Eu posso desenhar um planejamento tributário para separar e eu ter uma maior eficiência na minha operação, uma maior eficiência na minha gestão e também uma maior eficiência tributária? Então a empresa começa a ter uma visão um pouco mais gerencial. E ela acaba tendo um outro impacto que muitas vezes também está ligado à precificação, né? E trazendo aqui para o campo de serviço a precificação dos contratos. Então, eu tenho esse contrato com esse tomador, com esse outro tomador, né, da prestação dos meus serviços. Esse contrato está me deixando uma margem. Então, se ela não organizar, né, a gestão, as informações, né, a geração dos dados dentro do sistema,
né, e ela não tiver uma tecnologia, né, como aí que conseguiu desenvolver ao longo do tempo por experiência em gestão, que ela consiga enxergar, né, ela não vai ter a maior eficiência tributária e, consequentemente, ela vai ter uma carga tributária maior. E quando a empresa consegue se organizar nesse sentido, né, eu gosto sempre de falar muito do aspecto tributário ligado à gestão. Né? Se a gente fala só do tributário em si, acaba que vira uma sopa de letrinhas e o empresário... Pago, né? Porque ele não anda sozinho, né? Exato. E acaba que o empresário, ele às vezes não vai ter a percepção, só falando, né, na linguagem do mercado tributário. Então, trazendo para o aspecto operacional e da gestão, quando ele consegue controlar os custos, ele também, né, quando a empresa é do lucro real e ela pode tomar o crédito, muitas vezes quando ele tem isso de forma organizada, esses créditos vão aparecer de forma mais latente. Então, por exemplo, quando você está numa empresa, né, que ela não tem um centro de custos, ela às vezes não consegue identificar todos os custos e despesas que, quando ela é o regime não acumulativo, ela pode tomar esse crédito. E a partir do momento que ela organiza esses processos e gera essa informação, muitas vezes custos ali inerentes à atividade fim vão aparecer e ela vai conseguir ter uma eficiência tributária, né, por esse aspecto gerencial que ela conseguiu identificar. Por outro lado, as empresas de lucro presumido, no segmento, né, existe a questão da presunção do lucro. O PIS e COFINS ele acaba que tem essa tributação sobre ali o faturamento, a receita bruta de 3,65. Também é importante haver esse controle de custo. Né? Por quê? Às vezes ele está no lucro presumido, mas ele não conseguiu identificar dentro da operação dele, né, se de fato é o melhor regime também. Então ele precisa entender isso. E muitas vezes isso também vem com as mecânicas de contratação que ele acaba tendo. Então, quando essa empresa, né, do segmento de serviço principalmente, ela tem muitas atividades operacionais, né, muitos aspectos ali na atividade fim, ela tem que olhar bem para a natureza da operação, entender perante a legislação as possibilidades primeiro, entender os custos, para ela poder tomar a melhor decisão gerencial de como ela vai tributar. Então acaba que é um processo que nasce desde as informações iniciais da empresa, na gestão, vão percorrer a contabilidade, vão percorrer, né, a área tributária da empresa. Seja uma empresa de maior porte que tem uma área interna, a contabilidade, a consultoria, o advogado, né, quem estiver diante ali do planejamento tributário da empresa. E então, nesse processo, no desenvolvimento dessa empresa, é muito comum que ela vá melhorando, vá tendo mais eficiência na sua organização, as informações vão aparecendo e ela vai tendo uma otimização da carga tributária. Né? Com a otimização da carga tributária, ela vai ter um reflexo certamente na lucratividade, vai ter um reflexo na melhor formação do preço. Muitas vezes ela vai conseguir enxergar um contrato ou outro que porventura não estejam dando resultado, né? E às vezes o tributário, aquela busca pela carga tributária faz ela olhar melhor para a gestão. Então nós temos muitos casos que iniciou um trabalho no tributário e chamou a atenção do empresário, abriu os olhos do empresário para a eficiência na gestão. Né? Então o tributário e a gestão eles andam muito, muito casados. E se a empresa hoje ela não buscar, né, na ponta do lápis ali as vantagens que a legislação pode dar para ela, ela perde competitividade. Principalmente aí no setor de serviços que tem uma carga tributária alta. Então, olhando para o momento atual, né, a mensagem que eu gostaria de deixar para você que nos assiste, empresário de segmento, decisor de segmento, né, consultor do segmento, contabilidade do segmento, é que a empresa olhe com carinho para a operação, né, e entenda de forma clara a atividade dela, qual o enquadramento perante a legislação dessa atividade é possível e entender do ponto de vista da receita e do custo qual é a melhor forma dela se enquadrar. Né? Seja o Simples Nacional para de menor tamanho, seja o lucro presumido, seja o lucro real, seja criar operações separadas dentro de uma, né, viabilidade da lei, sem burlar as normas que a gente tem, sem simular a operação, ter o cuidado. Muitas vezes nesse processo de buscar eficiência, às vezes nasce um modelo de negócio novo dentro da empresa. Eu acho que esse é um ponto que você tocou que é importante, né? O empresário, ele tem que, primeiro de tudo, entender o negócio dele, né? Então, eu acho que esse é um ponto que é
bastante interessante da gente abordar. Porque às vezes a gente faz um serviço de maneira completa, né? Então vamos falar desse mercado de facilities, né? A gente tem ali a questão da segurança, que geralmente tem algum serviço que está ali dentro do mesmo quadrado. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para o monitoramento, que é uma questão bem latente nesse segmento, o monitoramento tem algumas regras que são específicas, né? Que a gente estava falando um pouco antes da gente entrar no ar. E que já não cabe para as demais atividades da empresa. Então, trocando, né, o que em palavras mais simples, o que o Ronaldo está nos dizendo é o seguinte: a gente analisando bem a nossa operação, a gente consegue chegar num momento e entender que talvez seja interessante ter 2 empresas, 2 CNPJs, claro, tudo corretinho, tudo certinho, bonitinho, mas 2 CNPJs. Um tratando da questão enquadra melhor essa dentro do serviço que ela vai prestar e o outro enquadrado no melhor regime também que ele vai prestar. Acho que outro ponto também que é bastante bacana da tua fala é em relação ao lucro presumido, né? Eu entro no lucro presumido presumindo que eu terei lucro, né? Mas se eu estudei 1 ano e não deu, estudei 2 anos e não deu, estudei 3 anos e não deu, tá na hora de repensar, né? Porque talvez seja o melhor cenário, né? É isso aí. Então, para a empresa poder pensar essa estratégia do regime, é importante ela entender bem, né, as informações contábeis, informações financeiras e entender bem como está esse centro de custos, né? Quando eu falo de centro de custos, é entender os custos e despesas ali inerentes à atividade fim e também inerente às outras áreas, área comercial, área administrativa, marketing, mas ela saber, né, bem ali dessas informações gerenciais para ela saber se de fato ela tem lucro, né? Um outro ponto importante também é que muitas vezes as empresas de serviço, elas também têm a questão ali dos prazos de recebimento dos seus tomadores de serviço. Então, muitas vezes a empresa pode ser que ela tenha uma vantagem, né, de estar no lucro presumido, na presunção de lucro. Essa presunção ela pode ser inferior ao lucro, né, real que ela tem. Aí, né, numa primeira análise, né, ela pode ter aderência ali ao lucro presumido. Mas um outro fator bem importante, né, é o aspecto de quando ela recebe daquele tomador. Então, no lucro presumido, ela tem a possibilidade de fazer ali a apuração pelo que a gente chama de regime de competência. Ou seja, ela fatura aquele serviço e ela vai tributar sobre aquela fatura ali emitida, sobre a nota emitida, né, e a operação que ela realizou. Só que às vezes esse prazo de recebimento ele gira em 30 dias, 40 dias, dependendo do tomador, se for um grande player, né? Esse tomador ele paga às vezes em 60 e ele tem uma operação de que para antecipar o recebimento ele tem uma financeira que te cobra uns juros. Então a gente tem um regime que é para você não antecipar o tributo que você ainda não recebeu, que é o regime de caixa. Então a empresa tem que ter um bom controle da receita, né? Então é importante quando a gente fala de centro de custo, não só do ponto de vista do custo de despesa, mas do controle da receita. Para quê? Para conseguir casar os recebimentos, né? Identificar ele na sua conciliação de recebimento e tributar sobre o que entrou de fato no caixa. Então é uma sistemática que é possível no lucro presumido, ok? E acaba que a empresa só vai ter o desembolso do tributo, do imposto de renda CSLL e o PIS e COFINS no regime de caixa. Então, quando ele prestou o serviço e emitiu nota, né, no regime de caixa ele vai pagar, né, com o ingresso do dinheiro ali no recebimento. Então é uma ferramenta também que é utilizada, né? Então, às vezes na análise o lucro presumido vai ser mais vantajoso, só que a gente também tem que analisar o aspecto do fluxo de caixa. Então, do ponto de vista do fluxo de caixa, existe a estratégia de você fazer a adoção pelo regime de caixa ao invés de competência, ok? Então também é importante, porque a empresa não quer tirar do bolso, né? Um pagamento dos impostos, dos tributos, dos impostos, sem de fato ela ter recebido, até porque a gente vive num país que às vezes tem inadimplência. Então, às vezes a empresa está tributando sobre aquilo que ela não recebeu. Então é uma ferramenta também, numa visão estratégica, que ela pode adotar. Eu também tenho um case, né? Um cliente que é do segmento de facilities, que por contrato, né? O contrato firmado entre a empresa e o cliente, eles têm todos os quesitos que envolve
caução, e quando eu digo caução, não estou falando de caução para alocação, estou falando uma caução do serviço e às vezes também uma multa por serviço. Então, sei lá, o funcionário foi pego sem uniforme, a concessionária aplica uma multa sobre o realizador de serviço, né? O cliente, enfim. Isso tudo, se eu tô falando da competência, eu não enxergo, né? Porque a nota pura, né? Faturei 10 é 10. Se eu tô falando do caixa, ele já tem uma possibilidade de dizer, ó, no caixa não entrou 10, no caixa entrou só 8, né? É isso aí. Então, também essa variável encaixa aí nos facilities também. Legal a menção desse caso, porque em algumas modalidades de contrato, pode haver a previsão do tomador ali, né? Ter uma metodologia de cálculo no fechamento ali da nota, do que ele vai pagar. Às vezes tem um custo ali que vai excluir, ele não vai pagar sobre tudo, né? E se muitas vezes a empresa emitiu a nota, esse tomador glosou essa nota, falou, olha, dentro da tua prestação tem X, Y, essas, né, algumas coisas inerentes ali à atividade, que eu gloso não vou acatar essa nota, tem que, né, eu pago X% desse todo. Sim. No regime de competência, muitas vezes ela emitiu a nota, tributou, né, sobre um valor que, na verdade, houve uma glosa e aí não houve o pagamento de 100%. Já no regime de caixa, a empresa consegue ter essa contenção e pagar sobre de fato que recebeu e ter o tempo hábil, às vezes, de substituir a nota ou de, né, instrumentalizar ali essa informação melhor na nota. Então, isso acontece no segmento, né, de facility, na prestação de serviço. Outro exemplo que acontece também é no segmento de laboratórios e análises, às vezes, né, tem que haver um faturamento ali, entrou seringa, entrou isso, entrou aquilo, né, sem querer invadir aqui o segmento, mas para dar o exemplo. E aí a operadora, né, o plano de saúde ali, ele glosa, fala, não vou pagar isso tudo, você usou luva demais, usou isso demais aqui, não me comprovou, estou pagando 90% da nota. Quando está no regime de competência, muitas vezes já tributou depois dessa glosa, e aí o problema de você depois gerar a informação, retificar, reaver esse tributo pago a mais, é mais complexo. Então o regime de caixa te possibilita tributar em cima de caixa e ter um tempo hábil maior de organizar essas informações aí, né, contábeis. É legal. E você também trouxe uma coisa que, parabéns para você, porque é difícil da gente ouvir isso por aí. Eu mexo muito com o processo, né? Então, você trouxe uma informação que é bem palpável, mas que as pessoas não têm muita noção, que é a questão tributária, ela está totalmente vinculada ao operacional, ao gerencial, né? E às vezes a decisão está sempre na mão do terceiro, realmente. Então, meu contador ou o meu escritório que está analisando, mas às vezes não existe o conhecimento por parte do terceiro. Muitas vezes, isso é muito comum, o terceiro não tem a profundidade da empresa, porque o fechamento é feito via nota, via relatório, a operação em si, ele não está analisando, ele está simplesmente fechando dados, né? E recebi tantos, o regime é esse, tributa assim, e ponto. Então, a decisão de qual é o melhor cenário fica um pouco mais complicada, porque não tem a visão que você mencionou pra gente, né? Da atividade, do serviço, de estudar se eu não posso transpor aquela atividade num outro regime e ter um custo menor. Na verdade, aqui a gente está analisando custo, né? O que me dá menos custo, né? O que me dá probabilidade de ganhar mais lucro. Sim. E fica sempre na mão do terceiro, porque é uma visão comum. E eu acho que talvez a gente esteja mudando essa chavinha agora, mas é uma visão comum de que isso não é do administrador, isso é do contador. Mas não, né? É os dois na mesa. É isso aí. Como separar, né? É isso aí. E aí um ponto importante também é que dentro do segmento é muito comum também haver a exigência da regularidade fiscal. Então muitas empresas têm que operar ali sempre renovando certidão, né? E se ela não tiver o correto enquadramento, né? Desde a menor ali no simples, que às vezes coloca no anexo errado, né? Faz uma interpretação ali errada da atividade fim, né? Não tem uma boa instrumentalização dizendo certinho no contrato o que ela faz de forma específica, né? Quando ela tem ali duas atividades ali para o mesmo contratante, tomar o cuidado ali em separar essas receitas, esses serviços nos contratos. Então ela pode às vezes ter ali algum tipo de contingência tributária, e aí ela pode vir a ter algum tipo de problema com relação às certidões, né?
E muitas vezes o tomador, ele retém o pagamento até aquela empresa, né, tá regular. Então também é um ponto sensível do mercado, né, principalmente das empresas aí de prestação de serviço, do segmento, em que exigem essa regularidade fiscal, né, e esse cuidado ali com manter um fluxo de caixa saudável para pagar os tributos. E aí, aproveitando esse gancho, a gente começa a falar um pouco da contribuição previdenciária, que é o INSS. Então, um desafio grande para o segmento, que acaba, né, quando a gente fala do segmento de serviços, né, de uma forma geral, né, a matéria-prima, o insumo do segmento de serviços são as pessoas. Sim. Então, normalmente, quando as empresas vão crescendo, elas vão tendo o aumento ali, né, do seu número de colaboradores, o aumento do custo da folha de pagamento e, consequentemente, tributariamente, ela também tem um aumento da carga tributária sobre essa folha. Então, um desafio que a gente vê no mercado, no segmento, é ela manter um bom fluxo de caixa para o pagamento não só da folha, né, mas um bom fluxo de caixa para pagar também a Previdência. Né, porque a Previdência acaba que o tomador, ele primeiro tem preocupação de não haver uma confusão ali, né, se o colaborador alocado é dele, não é. Então, normalmente eles pedem ali certidões de regularidade fiscal para não haver esse tipo de problema, né. Então, o aspecto caixa, né, o pagamento ali das contribuições previdenciárias que são mais sensíveis, no mercado, de uma forma geral, é bastante exigido ali pelos tomadores, principalmente os tomadores de grande porte, né, as grandes empresas. Sim. E aí a empresa tem que ter um controle de caixa para manter o pagamento dos tributos. E o interessante é que a carga tributária, né, das empresas de serviço no aspecto da contribuição previdenciária acaba sendo uma das cargas mais pesadas. Por quê? O segmento de segurança, vigilância, monitoramento, facility, né, trazendo aí limpeza, conservação, não é um segmento muito incentivado. Né? Então, né, é um segmento que é extremamente necessário, né, para as atividades de uma forma geral, desde o comércio, né, as nossas residências, os shoppings, as indústrias. Né, é um segmento que está presente em todos os outros segmentos, porém não é um segmento muito incentivado, porque ele não é olhado muito do ponto de vista da produção e também não tem aquele grande fomento em volta ali, né, do governo de uma forma geral, como o agronegócio, né, a saúde, as operadoras aí de telefonia. Então tem empresas que têm muita força a nível de relacionamento, né, com os governos, né, com o governo, com o Congresso, e acaba que é o segmento que tem essa carga tributária, né, e cada vez que ele aumenta, cada vez que ele cresce, o custo ele fica maior. Então isso chama bastante atenção para que haja também uma boa eficiência ali na gestão desse tributo da contribuição previdenciária. Então algumas empresas ali que têm a folha muito extensa acabam tendo que olhar com bastante cuidado cada rúbrica que é paga, né, para saber o seguinte: essa rúbrica, eu tenho que pagar o INSS em cima disso? Não tenho? Então às vezes são pequenos valores, porém quando ela tem uma massa salarial ali muito grande, essa soma pode ajudar. Aí ela soma isso, ela soma uma redução de custo, ela vê um contrato que não está sendo eficiente, ela vai para o regime mais adequado, ela vai tendo nesses pequenos ganhos um grande ganho e uma maior eficiência. Então acaba que ela se torna mais competitiva, né? Muitas vezes tem o impacto ali da lucratividade, tem o impacto do aspecto do fluxo de caixa, né? Então, assim, o olhar que a empresa tem que ter hoje para a questão tributária no Brasil é um olhar de cuidado, né? É um olhar de tentar, nos pequenos pontos, tentar aproveitar das oportunidades. Existem oportunidades, né, por esse cenário aí de muitas interpretações sobre a legislação. Daqui a pouco a Receita Federal entende, né, de uma forma, daqui a pouco o contribuinte busca o Poder Judiciário, discute aquela questão, o Poder Judiciário dá uma decisão, né, que beneficia ou uma decisão um pouco mais restritiva, e ele tem que estar sempre antenado a isso para ir aproveitando essas oportunidades. Então, as empresas, né, de uma forma geral, olhando para todos os tributos, elas têm que estar antenadas sempre no planejamento da carga e também ficarem antenadas, né, se porventura mudou uma interpretação da Receita, uma solução de consulta nova, uma decisão
do Conselho de Contribuinte, que é o CARF, que a gente chama tecnicamente, que entendeu que pode fazer isso, pode fazer aquilo, uma decisão da Justiça que tem um impacto geral, e aí ele vira a se aproveitar disso não só para frente, mas também olhando para trás e entendendo o seguinte, olha, tem como eu pegar e resgatar esse dinheiro que eu paguei em cima disso, que mudou? Então, esses pequenos ajustes que vão sendo feitos, né, vão sempre somando e vão ajudando. Então, é muito comum também a empresa olhar para trás e falar, opa, a Receita Federal agora soltou um entendimento, eu posso voltar 5 anos e resgatar esse valor. Quando a empresa resgata esse valor, ela acaba gerando ali um fluxo de caixa, porque ela pode ou pedir de volta, ou abater com o que ela vai pagar nos meses subsequentes. Então ela pode usar uma estratégia também de geração de fluxo de caixa. Um exemplo prático disso que você está falando, me corrija se eu estiver errada, mas é a questão da incidência do PIS e COFINS e do ICMS, né? Ele excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, né? Ou excluir, excluir o ICMS da base do PIS e COFINS. Então, ele entrou com um ganhou, o outro pegou a jurisprudência, o outro foi, e acabou que, acho que hoje, quase que todo mundo está enquadrado nisso, né? Mas o que eu paguei? Exato. Então, aí tá um caminho, né, o Ronaldo, pra gente levantar um pouquinho de dinheiro e colocar na mesa, né? Exato. Algo que tá legalizado. Exato. Pra capturar o que tá pra trás, né? Quando a empresa faz esse tipo de análise, olhando para trás, ela acaba fatiando essa análise, né, de duas formas. Uma, dos valores que eu paguei nos últimos 5 anos, o que eu posso trazer de fluxo de caixa hoje. Então, são todas as questões que a Receita Federal ela permite o contribuinte fazer. Mas também, quando ela olha para trás os últimos 5 anos, ela vai entender o seguinte, olha, tem uma questão que está impactando o meu negócio, porém não tem uma posição clara da Receita Federal. Então, o que ela faz? Ela busca, através de uma ação judicial, a melhor interpretação sobre esse aspecto tributário. E no final dessa ação, né, se ela ganhar, ela vai ter o benefício econômico. Então, por exemplo, o segmento, né, de serviço, hoje tem uma questão que ainda não foi julgada, né, uma questão que pode ter um ganho de médio e longo prazo, se for favorável, que é excluir o custo do ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço de Competência Municipal, do cálculo do PIS e da COFINS. Olha aí, gente, notícia novinha para vocês, hein? Se a decisão for favorável, já tem um lugar aí pra gente já tem uma oportunidade. Então, essa é uma discussão que tem, né, que ela é uma discussão que o contribuinte ele não deve fazer isso na apuração ali do mês a mês, sim, ok? Não deve fazer isso de forma administrativa, que a gente chama. Deve buscar ali, através de um corpo jurídico, entrar com essa ação e aguardar a decisão do Supremo, ok? E aí o que é legal dessa matéria? É que o Supremo julgou para as atividades que tem venda, né, comércio e indústria, sobre a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Então o Supremo julgou isso já tem algum tempo. Isso. Hoje as empresas já fazem isso na sua apuração do mês a mês. Perfeito. Quando ainda não estão fazendo, elas podem corrigir os últimos 5 anos, tomar isso, né, como um crédito. Mas foi um bom precedente que há muito se assemelha em excluir o custo do ISS da base do PIS e da COFINS. Então, numa estratégia, o que as empresas acabam fazendo de uma forma geral, né, quando ela tem ali uma estratégia tributária? Primeiro é entender toda essa estrutura que ela tem de atividade, operação, lucratividade, estrutura de custo, estrutura de receita, prazo de recebimento, prazo de pagamento, para ela ter a melhor forma dela entender o seguinte, eu devo tributar daqui para frente como? Qual regime? Eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que ter outra, tem atividade que de repente não vale a pena eu prestar porque o custo tributário ele inviabiliza. Inviabiliza o negócio, né? Então ele olha estrategicamente para frente. E o que é comum de se fazer também, que analisando estrategicamente para frente, é também ter um olhar estratégico para trás para ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa. Sim. No curto prazo, né, a empresa olha para os pontos que a Receita Federal permite, ela pode trazer esses pontos aí a título de aproveitamento. E no longo prazo, ela vai, dentro da operação dela, né, de tudo que ela faz, entender quais questões, né, a Receita Federal não entende, aplica a legislação de forma ali mais restrita, mas ela pode ir lá na justiça e falar o seguinte, opa, eu acho que eu tenho direito disso aqui. E aí, se ela ganhar, ela utiliza. Então, esse é o exemplo aí de exclusão do ISS da base do PIS e da COFINS.
né? Existem várias outras questões aí em torno da Previdência. As empresas recuperam valores aí a curto prazo na Previdência. Então, por exemplo, quando elas estão pagando ali, né, o INSS sobre o aviso prévio indenizado, né, alguns auxílios ali dentro da composição da folha, então ela pode corrigir e recuperar. Outras questões, né, ela tem que entrar com uma ação e no final dessa ação, reconhecido o direito, aí ela pode usar. Então, exemplo, a incidência sobre ele vale transporte, vale refeição, então tem uma discussão judicial, se ela ganhar, ela pode se aproveitar. Existe uma tese, né, que estava no judiciário, foi julgada recentemente aí pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em que os montantes eram significativos, né, nas questões previdenciárias, que era a limitação dos terceiros ali, que é o Sistema S, em 20 salários mínimos, e as empresas acabam arrecadando, né, acabam pagando sobre o valor da folha. Então você sairia de um valor de folha para uma limitação de 20 numa carga tributária ali dos terceiros. Então isso ia gerar um impacto muito grande para o governo, para a Previdência. Então teve um julgamento recente, muitas empresas têm essa ação, muitas empresas fizeram administrativamente quando não deveriam, por não ter uma posição clara, estão recebendo cartinhas aí para regularizar com multa e juros, mas é uma decisão que teve, né, que, né, foi desfavorável, mas trazendo essa questão mais a título de esclarecimento e para que você tenha cuidado, porque o mercado muitas vezes oferece uma questão, mas que pode trazer um risco. Esse também é um ponto importante, né? A questão do estudo dentro desse cenário, ela é muito importante, né? Porque a decisão ela tem que ser pautada em dados mesmo, né? Em fatos, né? Não em deduções, né? Ou possibilidades. Exato. Juros com multa, então alinhar bem para saber onde vai pisar, né? Exato. E o empresário sempre tem noção de qualquer risco que ele esteja tomando. Sim. Né? Então, sim. Às vezes ali dentro de uma visão interpretativa de alguma questão, né, tem que haver uma tomada de decisão, e essa tomada de decisão às vezes vai ter um impacto tributário de aumento de carga ou menor carga. Sim. Mas às vezes não tem uma definição clara. Então a empresa pode buscar ali uma solução de consulta, se for o caso, ou ela interpretar de forma mais favorável e esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas sem sonegar qualquer tipo de tributo. Sim, claro. Muitas vezes existe uma interpretação ali que não está clara e ela toma uma decisão. Então, né, a tributação no Brasil acaba que existe esse emaranhado aí de leis, de normas, né, de regulamentações, de como eu faço isso, como eu preencho aquilo. Então é uma área ali que o empresário ele tem que ficar antenado. Obviamente ele não vai conhecer tudo, né, os miúdos ali, mas ele tem que ter uma visão geral estratégica porque pode afetar ali o negócio dele. Sim. E aí, mudando um pouquinho aí de tema, tudo isso que a gente falou é um olhar atual, né, que eu acho que deve continuar. Sim. Mas a gente também tem uma pauta muito forte a título de reforma tributária e que dentro dessa pauta tivemos aí, né, uma mudança na Constituição, né, então foi estabelecido um sistema novo, né, e que vai impactar bastante aí todo o mercado, né, sejam, né, as empresas, as contabilidades, as consultorias, né, os tomadores de decisão, muitas coisas novas. Ainda não tem uma definição clara, porque ela precisa ser regulamentada por leis específicas. Então existe aí um arcabouço, né, uma visão geral que vai se seguir, porém ainda vai haver uma regulamentação de tudo isso. Mas numa visão inicial, né, o que a gente fala bastante aí no mercado tributário, é de um possível aumento de carga tributária para o segmento de serviço, por essa estruturação que está sendo desenhada. Sim. Então, né, como eu falei, ainda vai haver toda a normatização, né, ainda vai haver todo o ambiente sistêmico de como isso vai se proceder. Né, quando a gente diz ambiente sistêmico, estruturação de layout de nota, os sistemas eles têm que ser parametrizados nesses layouts. Os detalhes, né? As declarações também vão ter que ser ajustadas. Mas hoje todo mundo já está preocupado com a reforma, né? Então a gente tem um processo de transição em que no primeiro momento, né, alguns tributos federais ali, num prazo de tempo menor, eles vão ser substituídos. Então tem uma previsão já para 2026 iniciar a reforma, um período de transição,
em que as empresas vão ter mais um trabalho de incorporar mais os tributos da reforma, até que haja uma gradação e no ano de 2027 já sejam extinguidos alguns, né? E depois de 2027 tem outros tributos que foram criados numa visão de simplificação que também vão ter o seu período de transição. Então a reforma numa concepção geral, né? O mercado, eu também acredito que ela vai simplificar, né, numa visão geral, porém, né, sabendo que existe todo um passado histórico tributário nas empresas, né? Existe toda uma visão que se foi constituída, né, acerca de tudo que foi criado. Não é fácil também, né, para os operadores do dia a dia, né? O parlamento cria a lei e o governo, né, tem as suas medidas ali de entender qual é a melhor forma de se modelar um regime novo, né? Mas, de fato, quem vai operar isso aí vai ser os órgãos de administração, Receita Federal, Secretaria de Fazenda e os contribuintes, as contabilidades, controladorias. Então, né, todo mundo vai estar aí diante de um cenário novo, né? E se as empresas aí, elas não estiverem bem atentas a isso, né, certamente podem ter um impacto aí da carga tributária, consequentemente as suas margens de lucro ali podem ser diminuídas. Também ela pode explorar aí oportunidades que venham a existir, né? Mas é importante ela já ter uma visão bem estratégica do negócio, entender bastante ali o que ela faz, né? Os custos, para estar pronta, né? Para quando houver de fato ali a normatização, as leis que vão dizer, elas já estão prontas para precificar antes de vir a lei, porque né, em 2026 já tem uma previsão aí de mais 1% de carga aí né, dos tributos que foram criados, que é a CBS e o IBS. Sim. Então é 0,9, 0,1 junto com o que já tem, que é um período de transição. Então, dependendo do segmento da atividade, né, 1% é relevante. Complexo, né? Tem atividade que nem tanto, tem atividade que 1% é margem. Considerável. Então tem que estar bastante antenado para entender bastante isso dentro, né, qual a afetação que vai ter no seu negócio, tá planejada, né, para passar por esse processo que é um processo de longo prazo, vai até 2033, né? Isso é o que a gente tem hoje, pode ser que seja diferente, né, se não der tempo de vir a lei que regulamenta, toda a sistemática não esteja pronta, né, de tecnologia da Receita, dos órgãos. Então é o desenho que a gente tem nesse momento, né? Não podemos fechar o olho também, não temos que se preocupar em excesso hoje, né, com a reforma apenas, porque a gente tem que estar preocupado com a carga tributária de hoje. Agora, né? Então, assim, é bastante trabalho pela frente para todo mundo, né? Empresários aí, decisores, para nós, né, empresas de tecnologia, para nós, empresas de consultoria tributária, contabilidade, né, de trazer o melhor ambiente de negócios aí e para que o Brasil ele vá bem, né? Então, continue aí gerando emprego, gerando renda. Perfeito. Quero agradecer ao Ronaldo, nos deu uma aula e nós tivemos como os tópicos principais aqui o enquadramento tributário versus a reforma tributária. Em resumo, né, concluindo aí bem poucas palavras o nosso bate-papo de hoje, a gente tem que olhar para o nosso cenário agora, temos que analisar os nossos custos para nos enquadrar melhor e conseguir manter as nossas empresas crescendo, né, subindo, tendo um lucro maior, mas também temos que ficar atento ao que está por vir. Então, se você for contar 2026, né, Ronaldo, é piscar, né? Tá aqui ali já, né? E aí a gente já tem um acréscimozinho chegando aí nesse 2026 que já temos que nos preparar para ele, né? Se identificarmos hoje que a gente não tem essa margem, a gente tem que criar essa margem baseada em todos esses estudos que o Ronaldo nos falou. Agradeço demais a sua presença. Tenho certeza que não vai ser o último, porque a gente tem muita coisa ainda para falar sobre isso. Você mesmo disse que a gente tem várias normativas para sair. Quando elas forem saindo, nossa, vai ter muito assunto, que a gente vai conseguir entender o que realmente vai mudar, né? E eu gosto sempre de falar que na ponta da mesa, né, quem senta ali para fazer as emissões, quem senta ali para fazer esses acompanhamentos é que vai ter que abrir a mente para esse novo mundo, porque ninguém sabe como que ele vai funcionar, literalmente, né?
Para você que está nos ouvindo, muito obrigada. Obrigada pela tua participação, obrigada pelo teu tempo e até o nosso próximo episódio. Muito obrigada. Ronaldo, muito obrigada pela tua participação. Eu agradeço a oportunidade, agradeço também você que está assistindo. E a orientação que a gente dá é para, né, olhar bem para o seu negócio, entender bem aí das estruturas, né, gerenciais, conhecer, né, minimamente que seja o aspecto tributário, ou ter alguém do seu lado olhando, se você não consegue ter tempo para esse olhar. Mas é fundamental, né, a empresa olhar para isso e já começar a pensar para frente também. Perfeito. Muito obrigada.